E aqui no estúdio com a gente, do Bom Dia São Paulo, prefeito da capital reeleito para mais 4 anos, Ricardo Nunes, do MDB. Bom dia, prefeito. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Sabina, bom dia a todos aqui da Rede Globo. Uma honra estar aqui com vocês. Só não reparem muito que a minha voz, então hoje vai demorar um pouquinho para recuperar, né? Foi uma campanha bastante difícil, o discurso vocês viram ontem aí. Então, já inicio aqui pedindo desculpa pelo tom da voz. Isso foi comum para todos os prefeitos que já ouvimos aqui do estado de São Paulo, todo mundo rouco, né? Sem voz. Eu costumo não me assistir, assim. E eu estava vendo que o prefeito estava falando aqui, no gravado, ele estava aqui com o olho colado aqui. Gostou do que viu, daquele discurso? Estava avaliando o próprio discurso? Eu estava muito emocionante. Essa campanha foi uma campanha muito difícil. Qual que é a minha câmera, Rodrigo? Só me ajuda aqui. Daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daí. Foi uma campanha muito difícil. A gente, inclusive, teve um número de abstenção grande. Acho que eu atribuo isso a uma campanha muito agressiva que a gente não gostaria que acontecesse. O bom, acho que fica uma lição que as pessoas mais agressivas acabaram tendo uma rejeição muito alta, né? Então, a população, ela rejeitou esse tipo de comportamento. Mas ali foi muito emocionante, lotado de pessoas, né? A gente ia fazer uma ação ali no Joelma, ficamos preocupados em paralisar o trânsito. Em cima da hora, no dia, a gente mudou para fazer no Banespa, de uma forma que não mexesse com nada ali com relação à questão da mobilidade, do trânsito. E mesmo assim, lotado de pessoas, muito emocionante. Fiquei muito feliz do lado da minha família, do lado do governador Tarcísio, que foi um grande parceiro. O Tarcísio tem sido um grande amigo da cidade, tanto na gestão como também na campanha. Foi para a rua fazer caminhada. Então, a emoção tomou conta ali. Realmente é algo assim impressionante. E uma eleição com 20% na frente do segundo candidato, eu só perdi em 3 zonas eleitorais, ganhei em 57 zonas eleitorais. Então, demonstra realmente que a população está confiando nessa continuidade do trabalho, mudar aquilo que precisa melhorar. Mas foi uma emoção, eu estou vendo ali uma emoção muito grande. Vocês não têm ideia, eu quero aproveitar aqui, Rodrigo, e agradecer muito a confiança. Não tenho dúvida que eu vou me dedicar cada vez mais para honrar cada um dos votos, evidentemente governar para todos, mas honrar essa confiança. Resultado disso também, a gente não pode deixar de dizer, foi essa composição política, né? Ela é muito ampla, desde o começo todo mundo já falava. A chance de ganhar é grande exatamente por causa da composição, fez uma chapa enorme. Agora, como é que governa para atender todo mundo nessa composição? Primeiro ganha e depois escolhe, ou já está pensando em o que fazer aí? Não, acho que a nossa composição, a frente ampla, mostra o que é São Paulo. São Paulo é isso, São Paulo é a cidade da diversidade, é a cidade acolhedora, é a cidade que eu fiz questão, inclusive no meu discurso, é o seguinte: governar para todos. E é isso que a gente vai fazer, é o que eu já tenho feito, vocês têm acompanhado. Nós temos um desafio enorme, principalmente para os nossos jovens, sabe? Eu fico falando bastante, Bocardi, você e a Sabina, todos os dias de manhã aqui, repercutem isso, a esperança do jovem. Eu me lembro lá na periferia, quando jovem, eu queria saber como é que ia ser o meu futuro. Então, acho que essa cidade do trabalho, a gente tem conseguido fazer essas ações. Nós hoje temos o menor índice de desemprego desde 2015, batendo o recorde de investimento. São Paulo é, sabe, essa coisa, essa pujança, a capital econômica do país, maior cidade da América Latina. E a gente não pode perder esse foco de ter equilíbrio, foco na gestão, qualidade do serviço prestado. Tem muita coisa ainda para fazer. A gente vai estar aqui durante tantos dias. Não pode ter morador de rua, não pode ter favela, não pode ter insegurança. São Paulo, como eu digo sempre aqui, São Paulo é bruta. São Paulo é... E nós somos brutos, que a gente quer sempre o melhor. Então, tem muita coisa aí, né? Tem. Prefeito, e qual será o papel do seu vice, o Coronel Melo Araújo? Sabina, eu não cheguei ainda a conversar com ele exatamente qual que é a função. Logicamente, além da função de vice-prefeito. Eu imagino previamente que talvez o Coronel Melo possa ter uma secretaria executiva para cuidar de pontos específicos. Ele traz uma bagagem muito importante. Mais de 30 anos na Polícia Militar, comandou a rota, presidiu o CEAGESP, né, muito rapidamente aqui. Quando o Coronel Melo assumiu o CEAGESP, tinha 90 milhões de dívida, exploração sexual infantil, organização criminosa, corrupção. Ele eliminou tudo isso e devolveu a empresa com o saldo positivo, com o superávit. Então, ele traz essa bagagem, uma pessoa muito simples, Rodrigo, Sabina, uma pessoa muito preparada, mas traz aquilo que o povo de São Paulo quer. Acho que o preparo e a simplicidade.
Então, talvez uma Secretaria Executiva que ele possa me ajudar em vários Quer pontos. mudar a GCM, a ação da GCM, e ele ter uma força maior sobre isso, trabalhar numa articulação com a Secretaria de Segurança Pública, o que dá para fazer? Então, eu acho uma Secretaria Executiva que ele possa me ajudar na questão da segurança pública, pode me ajudar na questão de zeladoria, ou seja, acompanhar mais de perto algumas políticas públicas que a gente está desenvolvendo e vai desenvolver mais específicas. Eu chamo de ações prioritárias. Então, nós temos problemas para resolver ali na questão do Brás. É preciso dar oportunidade para aquelas pessoas trabalharem, mas também a gente precisa manter a ordem, não pode deixar fazer de qualquer jeito. Nós temos uma questão fundamental do Smart Sampa, que é esse sistema sensacional que vai melhorar a segurança, que é preciso articular com todas as ações. Nós temos questões específicas na zeladoria. Então, a princípio, eu não falei com ele, tá? Mas eu penso que ele possa desenvolver uma função muito importante junto comigo no dia a dia em ações estratégicas da Prefeitura de São Paulo. Com relação à Enel, vamos falar sobre ela, porque assim, teve aí no foco central desta eleição, é um problema que a cidade enfrenta há muito tempo, foi politizado, temos aí um contrato que favorece só a empresa concessionária, todo mundo de mãos atadas, nem o próprio governo federal parece que consegue fazer alguma coisa e a população de São Paulo está aí nessa escuridão. Estou falando dessa escuridão porque vai acontecer uma ventania já e vai ter tudo de novo. E aí a gente não pode ficar assistindo isso aí mais uma vez, essa disputa entre prefeitura e Estado. O que dá para fazer, o que será feito de prático para que a gente tenha um serviço bem prestado em São Paulo com relação a Enel? Rodrigo, eu, prefeito de São Paulo, presido hoje o consórcio das cidades da região metropolitana. Eu já vinha fazendo essa ação e agora, reeleito, com essa votação expressiva, portanto, inegavelmente, com muito mais peso político, eu começo, junto com o Tarcísio, por mais força ainda para tirar essa empresa daqui. Essa empresa tem que sair da cidade de São Paulo. A Enel tem que sair daqui. Mas o que o prefeito consegue fazer? É justamente essa questão da pressão política. O governo federal, o presidente da República, esse péssimo ministro de Minas e Energia tem que tomar uma atitude, porque você falou assim, a disputa entre a prefeitura, não existe essa disputa. O contrato é claro, a concessão é federal, a regulação é federal e a fiscalização é federal. Então, o governo federal precisa olhar para a população de São Paulo e tirar essa empresa aqui. Nós temos que fazer uma ação para ter uma nova empresa com responsabilidade. E isso, se o presidente quiser fazer, ele faz em 1 minuto. Basta assinar um decreto, fazendo a intervenção, ele tira a diretoria da Enel, põe um interventor para começar a cuidar da cidade. Nós temos que tirar. Mas a cidade, eu não sei se fica com energia elétrica nessa condição, né? E aí depois entra com o risco de ter que responder judicialmente sobre isso. O contrato é muito amarrado para a concessionária e nada para o povo. Esse que é o negócio. Exatamente, mas é isso que a gente não pode aceitar. Ficar se apegando em questão contratual. Agora, é possível fazer? É possível. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu não fiz a intervenção nas empresas de ônibus. O que é intervenção? Eu, como prefeito, a empresa de ônibus é concessão municipal. Eu fiz um decreto, 9 horas da manhã, quando foi 9h30 do mesmo dia, eu estava com a presidência, com alguém da prefeitura, tirei o presidente, toda a diretoria das empresas e é a prefeitura que administra. Então, isso é possível, o que a gente não pode aceitar, porque senão, Rodrigo, Sabina, nós vamos ficar aqui várias vezes até março, até estavam me perguntando, vai tirar férias? Não tem como tirar férias. O prefeito não pode sair da cidade até março, eu vou ficar direto, período de chuva tem que estar aqui acompanhando. Senão a gente vai ficar aqui várias vezes, várias manhãs, comentando problemas. Porque eles querem jogar a culpa de um lado e do outro e é a Enel, estou falando para vocês, é a Enel a responsável pelos nossos problemas e essa empresa tem que sair de São Paulo. A prefeitura tem que, só antes de pronto, não quero me prolongar nisso, mas é importante, tem que também, a gente sempre mostra aqui, essa questão das podas, todos o compromisso da prefeitura, já falei aqui várias vezes, por que até hoje a prefeitura não está junto com a Enel em cada subprefeitura para poder ter um trabalho ágil, prático, rápido, não fica esperando um, espera o outro, aí empurra para o outro a poda, você não vê, as árvores estão todas aí, nós vamos viver com árvore na cidade de São Paulo, isso não tem discussão, né? Então, assim, tem que ter um negócio mais ágil nesse sentido. Pouquíssimos engenheiros agrônomos, quando a gente vê o tamanho da cidade, porque né? Senão a briga fica desse jeito, fica uma briga que daí é um contra o outro e no final das contas nada sai do lugar e a população vai ficando sem energia, né? Mas olha, Sabina, o que acontece? A gente tem engenheiro agrônomo em todas as 32 subprefeituras. Eu queria fazer um exercício com vocês. Vocês vão estar andando pela rua, olhem a fiação e a árvore. Vocês vão ver muitas árvores que passam pela fiação. Não tem uma relação maior com relação à questão de poda. O problema é a Enel. A poda, eu fiz 620 mil podas. A grande questão é que quando a árvore está encostada no fio, é a Enel que faz essa poda, não é a Prefeitura de São Paulo. Ninguém está empurrando nada. É que se você não desligar a energia
coloca em risco a vida do profissional. Então, a Enel vai, desliga a energia, faz a poda. Agora, assim, não é isso. A gente teve aqui agora, por exemplo, nessa última sexta-feira, uma situação de 80 mil domicílios sem energia elétrica. Não teve queda de árvore. A relação não é essa. Por isso que é bom poder estar aqui com o Rodrigo e com a Sabina, de ter essa oportunidade, de ter essa seriedade, de não tratar isso politicamente. Isso não é um assunto político, isso é um assunto técnico, aonde a empresa Enel... nós tivemos agora, não teve chuva e chegou 40 mil domicílios sem energia. Então, a poda eu vou fazer, eu dobrei o número de equipes, a gente vai continuar fazendo. Aquela poda encostada com a árvore é a Enel que faz o que a gente precisa fazer. E isso agora eu vou com muito mais energia. Essa empresa tem que sair daqui, Rodrigo. Não dá para ficar, não tem. Prefeito, vamos falar da tarifa de ônibus? Vamos. Congelada desde 2020 a R$ 4,40. Esse ano, com a promessa ali de não ter reajuste. A gente sabe que o governo do estado, né, o sistema sobre trilhos, ônibus metropolitanos, houve esse reajuste, aí gerando esse descompasso entre os sistemas, né, estadual e municipal. Para 2025... vai ter reajuste na tarifa de ônibus? Temos o domingo aí já. A expectativa é o quê? Aumenta o subsídio e vai diminuindo a tarifa, mantendo o mesmo preço, dando mais dias livres, ou vão aumentar a tarifa mesmo para reduzir o subsídio, para o subsídio não ser reduzido, não subir ainda mais? Sabina, Rodrigo, uma coisa que eu sempre fiz e vou continuar fazendo é governando com responsabilidade. A questão da saúde financeira da cidade, a responsabilidade fiscal, isso é muito importante para a gente poder colocar todos os serviços em atendimento. Quando chega em dezembro, é que a gente pega todos os dados do dissídio, o valor do diesel e a questão da política pública de mobilidade para tomar uma decisão. Então, em dezembro, eu sento com a equipe para tomar a decisão se a gente consegue manter, é a minha vontade, ou se não consegue manter, explicar por que não vai manter. Mas o meu desejo, até porque se eu mantive durante 4 anos congelado, né, porque eu tenho esse tipo de política. Porque não dá para ver a questão da tarifa como uma planilha financeira só. Eu preciso incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual. Nós tínhamos 9 milhões de passageiros em 2019, portanto, antes da pandemia. Hoje eu tenho 7 milhões de passageiros por dia. Então, incentivar o transporte coletivo é fundamental. Então, a minha ideia, a minha vontade é de manter, mas eu não poderia ser irresponsável aqui sem antes olhar todos os dados, né, dissídio de funcionário, valor do diesel, todo o custo, para saber se a gente pode manter, porque eu não posso tirar da saúde, da educação, da habitação. Eu preciso governar mantendo todas as pastas equilibradas. Mas, prefeito, você tem já uma ideia, né, do que fazer com essa tarifa depois de 4 anos, controlando tão bem assim esse caixa da prefeitura, levando em consideração que tem a questão da eletrificação, que parece um desafio intransponível, de montar uma estrutura na cidade de São Paulo para ter ônibus elétricos. A gente tem a questão dos ônibus a diesel, que está lá prorrogando, a frota vai ficando velha, abre uma exceção, está um negócio meio capenga aí nessa história, né? Vai ter que aumentar a tarifa, é política isso, é política econômica, eu estou perguntando aqui. Qual é a ideia? É fazer com que tenha mais dias de tarifa de graça ou não aumentar, aumentando o subsídio, ou não deixa aumentar tanto o subsídio e aumenta a tarifa? Olha, Rodrigo, você vê, nós conquistamos o Domingão Tarifa Zero, que tem sido maravilhoso. Nós aumentamos 20% a presença das pessoas no parque, isso tem uma relação muito forte com a questão da saúde mental das pessoas. Aos domingos, eu tinha 60% dos ônibus ociosos. Então, a gente faz ali o Domingão Tarifa Zero, aproveitando essa ociosidade. Eu vou fazer agora, no próximo mandato, o Mamãe Tarifa Zero, porque tem uma política pública, ainda mais a Sabina conhece muito bem, as mulheres têm mais sensibilidade para isso, que são as crianças poderem ir para a creche e as mamães poderem trabalhar. Como vai funcionar? As mamães que têm os filhos nas creches da Prefeitura de São Paulo, que não estejam usando ainda o transporte escolar gratuito, porque a gente tinha o transporte gratuito, mas não atendia bebê. Eu já atendo bebê. Porque tem algumas coisas, Sabina, assim, a mamãe, às vezes, ela usa a creche não perto da sua residência. Porque a gente atende a gratuidade do transporte para as mamães que moram até acima de 1,5 km de distância. E, às vezes, a mamãe, ela usa a creche perto do trabalho, né? Então, a gente vai dar a tarifa gratuita para a mamãe que tem a criança na creche, para ela não pagar ônibus durante a semana e que não esteja utilizando o transporte escolar gratuito. Se estiver usando o transporte escolar gratuito, vai se manter, não vai perder o transporte escolar gratuito, mas colocando uma condição para que ela possa levar a sua criança para a creche sem pagar tarifa durante a semana. Porque hoje nós temos vaga de creche para todas as crianças, né? São Paulo, 12 milhões de habitantes. Vaga de creche para todas as crianças com 5 refeições, nutricionista que faz o cardápio,
Lembrando que a criança, quando está na barriga da mamãe, desde um dia de idade até os 7 anos, é o melhor momento do desenvolvimento do cérebro, pela plasticidade. Eu estou entendendo, então, Prefeito, desculpa só interromper. Vamos lá. Eu estou entendendo, então, que vai caminhar para uma política de manutenção da tarifa na melhor hipótese. E aí manter o que puder dar de subsídio para poder atender a mamãe, atender o domingo, atender todo mundo. Subsídio, posso explicar o que é subsídio? Porque... Não, pode explicar o que eu estou querendo, assim, eu estou entendendo, eu estou tentando, assim, é difícil assumir um compromisso agora, mas eu estou entendendo que está caminhando por isso. Na hora que eu pergunto, vamos manter a tarifa e aumentar o subsídio, porque você tem que financiar o sistema de alguma maneira. E aí a resposta que vem, não, a gente já tem o domingo, a gente tem o Mamãe Zero, a gente tem tal, então assim, eu estou entendendo que está caminhando para essa linha. O que nós vamos fazer? A gente sempre vai definir as políticas públicas entendendo o conjunto de interesse da cidade e da sociedade. Falar assim, agora nesse momento, vou aumentar ou não vou aumentar, não seria responsável da minha parte, porque eu não tenho a planilha dos custos. Agora, o que tem do subsídio? Muita gente fala essas questões, como aqui é um jornal muito sério, graças a Deus, tem uma credibilidade enorme. O subsídio, tem gente que fala, dá dinheiro para a empresa, ninguém dá dinheiro para a empresa. Por exemplo, os idosos que têm o direito à gratuidade custa 1 bilhão e 400 milhões. Se você pegar os nossos estudantes que têm a gratuidade, custa 700 milhões, números redondos, obviamente. PCD, pessoa com deficiência, custa 500 milhões. Então, essas gratuidades, evidentemente, a prefeitura tem que pagar, porque tem a gratuidade, o direito, e a prefeitura é que remunera. E aí, para você manter a tarifa, se não fosse o subsídio, nós não teríamos 4,40 de tarifa. A tarifa seria de 11,20. E você não quer pagar 11,20, eu não quero que você pague 11,20. Eu quero que a gente pague a menor tarifa possível, porque o transporte coletivo é fundamental, o trânsito na cidade é enorme, a gente precisa levar as pessoas para o transporte. E essa parceria com o Tarcísio de Freitas de ampliar as linhas do metrô. Hoje tem 104 quilômetros de linha do metrô, até 2026 terão 54 quilômetros de metrô em obras, que vai ampliando o metrô e a gente vai ampliando o atendimento do transporte coletivo para poder melhorar a questão do nosso ar, a questão do trânsito. Então, eu sempre vou fazer as coisas com muita cautela, com muito cuidado, sempre tomando cuidado com a questão da saúde financeira da cidade. E as receitas extratarifárias? Olha, essas receitas, elas podem vir de coisas que não vão ter uma representação muito grande, né? Publicidade no ônibus pode nos trazer, porque 300 milhões, pode nos trazer alguma receita que não é tão impactante. Nós estamos falando de um sistema que custa mais de 10 bilhões de reais. Então, a gente teve uma arrecadação de 5 bilhões e pouco, que é a tarifa que as pessoas pagam, e o subsídio também em torno disso, 5 bilhões e pouco. Então, é um sistema de 12 mil ônibus, como eu disse aqui, 7 milhões de passageiros por dia, que a gente tem necessariamente uma cidade desse tamanho que está cuidando para ela se movimentar e atender a população. Então, as receitas que vierem, a gente sempre está atuando, pensando. Aliás, a minha área é essa, de finanças, né? É onde eu mais atuo. Vou voltar um pouquinho na primeira questão, mas assim, porque tem a ver jogando para frente também. Onde que teremos aí mudança no secretariado? Quais pastas teremos mudanças? Que, é lógico, aí é uma composição de onde precisa melhorar e de onde vai ter demanda para atender também a composição política. Olha, a questão do secretariado, nós estamos falando de um governo reeleito, que avançou bastante, tanto é que está aí essa votação, né, 60% dos votos. Eu tive 20% a mais de votos do que o meu adversário, do meu concorrente. E a população aprovou. Logicamente, tem que ter as mudanças para melhorar aquilo que é preciso. Então, não deve ter tantas alterações no secretariado, mas isso é uma coisa, eu acabei de ser reeleito ontem, Rodrigo, a gente vai ver até o final do ano. Você falou assim, foi uma grande frente ampla. Eu já governo. Tem uma coisa importante, eu consegui eleger nessa minha chapa 37 vereadores. Então, a gente vai poder governar com tranquilidade. Para você ter ideia, o meu adversário tinha só 12 vereadores, né? Não ia conseguir aprovar nada na Câmara. Então, a gente conseguiu uma grande base. Parabenizar aqui os vereadores eleitos, aqueles que não foram eleitos, que participaram do processo eleitoral, já são vitoriosos. Então, a gente hoje tem uma estrutura muito boa de condições de aprovar os projetos na Câmara. O secretariado, eu vou começar a ver isso em dezembro, agora é continuar trabalhando, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, todos os secretários da Prefeitura de São Paulo serão secretários capacitados, técnicos, para cuidar da nossa cidade. Prefeito, qual vai ser a marca do seu governo? A marca do meu governo vai ser o desenvolvimento.
Eu sempre tenho falado que a saúde financeira, o desenvolvimento econômico, para ter recorde de investimento, é possível você obter recursos para poder investir em todas as áreas, né? Então vai ser um governo com muita responsabilidade fiscal, como já vem sendo, e que vai cuidar muito da periferia. O meu grande desafio de um prefeito, primeiro prefeito em 470 anos da cidade, da história da cidade, que veio da periferia, evidentemente, eu vou cuidar muito mais da nossa periferia, diminuir essa desigualdade social, fazer com que as pessoas possam ter a oportunidade de cuidando das pessoas. Bom, agora foi eleição de fato, né? Agora é voto na urna, né? E aí, esse cargo que foi assumido foi em função da partida de Bruno Covas. O que isso traz aí de sentimento? O que haverá de mudança no comportamento de Ricardo Nunes com esse... Porque, queira ou não, isso aí mexe com a gente, né? Apesar de ser uma disputa muito grande e tal, mas na hora que você vê agora sou eu mesmo e me escolheram... Aumenta a responsabilidade, aumenta a responsabilidade. Eu que não me contenho de alegria, de felicidade, de alguém que ama essa cidade, sabe das suas responsabilidades, né, que tenho trabalhado bastante. O Rodrigo e a Sabina sabem, eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, tenho me dedicado, vou me dedicar ainda mais, vocês não tenham dúvida nenhuma, de que eu vou todos os dias, 365 dias por ano, carregar esse amor pela minha cidade, por você e honrar o seu voto, a sua confiança. Nós vamos ter os melhores 4 anos da história da cidade de São Paulo. Eu ajustei a saúde financeira e agora a gente vai continuar avançando ainda mais. Estou muito feliz, não tenho dúvida que a gente vai ter uma cidade cada dia melhor. Ele está enfatizando isso, Sabina. Nos próximos 4 anos a gente vai estar aqui, esperamos estar aqui todos os dias de manhã, sendo a grande fonte, né, de conexão, a grande conexão entre a população de São Paulo e a prefeitura. E o que a gente torce aqui é que a gente possa cada vez mais, prefeito, mostrar, eu falo isso sempre, a gente não tem compromisso com o caos. É que a gente possa cada vez mais mostrar as coisas boas, a satisfação da população. Esse é o nosso compromisso. É claro que até lá a gente vai ficar apontando tudo aquilo que precisa melhorar. E aí o espaço está aí sempre aberto para que a gente possa construir uma cidade melhor. Obrigado por estar aqui com a gente, parabéns pela vitória e pelos próximos 4 anos aí, que sejam bons. Obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado pela confiança. A gente vai estar aqui trabalhando junto, escutando todo dia de manhã aqui o Rodrigo e a Sabina falar das questões da cidade e a gente poder avançar. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.